Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Nós vamos continuar nosso estudo sobre a alma após a morte e sua individualidade. Este assunto está no capítulo 3, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós já falamos sobre a questão 149, 150 e 150A. Hoje nós vamos falar sobre a questão 150B, onde Kardec pergunta o seguinte: a alma nada leva consigo deste mundo? E a resposta que os espíritos dão é a seguinte: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Bom, nós ainda vamos tratar de alguns casos específicos para lidar com estas percepções, com estas lembranças, com esta infelicidade ou infelicidade com a qual a alma ou as almas chegam a vivenciar, a experienciar quando voltam para a pátria espiritual. Né? Como nós vimos, nós, enquanto espíritos, conservamos a nossa individualidade. E a infelicidade ou felicidade que nos aguarda, que já na verdade está dentro de nós e que simplesmente nós vamos encarar com maior força quando nós voltarmos para o plano espiritual, né? Ela é uma consequência daquilo que nós fazemos durante a nossa vida, enquanto encarnados. Né? Ou seja, todo o esforço que nós fizermos para nos melhorarmos, para progredirmos enquanto espírito, será então aquilo que nós estamos plantando para colher como a nossa felicidade no plano espiritual. Para aqueles que gostariam de ter mais exemplos a respeito dessas condições, né, mesmo daquelas que são, de certa forma, não tão felizes, né, eu gostaria de deixar aqui o convite para a leitura do livro O Céu e o Inferno, né, na parte segunda, em que nós temos diversos relatos dessas condições. A fim de curiosidade, eu vou apenas demonstrar, na verdade, mostrar o sumário deste livro. Aqui, né, no Céu e Inferno, nós temos a primeira parte e nós temos, né, a segunda parte, que é muito interessante porque temos os relatos de diversos espíritos. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Então, são diversos relatos de espíritos que vêm, através da mediunidade, né, mostrar ou relatar a sua condição no plano espiritual. Então, o assunto que nós estamos lidando, né, que nós estamos estudando hoje, que é a questão da individualidade, uma das maneiras de se mostrar, né, a sua, ou de comprovar as suas individualidades, ou a individualidade de cada um de nós, após a morte do corpo físico, é através desses relatos. Então, fica o convite para aqueles que tiverem curiosidade de lerem alguns desses relatos, né? Mas nós ainda iremos tratar deste assunto num próximo estudo. Hoje, nós gostaríamos de focar esse estudo em uma passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Este assunto está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, lá na Instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Né? Este assunto ele é muito rico para nós e vamos fazer, portanto, uma leitura breve aqui deste assunto que está no Evangelho segundo o Espiritismo para nos esclarecer com relação ao que a alma leva consigo deste mundo, ou seja, o que é a verdadeira propriedade de cada um de nós, nós vamos levar conosco quando passarmos o físico, né, ou quando experienciarmos a morte do corpo físico e voltarmos para a nossa pátria espiritual, ou seja, de onde nós nos apartamos temporariamente. Vamos ver aqui o que o Evangelho nos traz como esclarecimento, como consolação. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo o que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico a partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura.
aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Uma bela mensagem aqui associada ao espírito de Pascal, que foi recebida em Genebra em 1860. Então, é uma bela reflexão para nós, quando estamos avaliando sobre o que vamos levar deste mundo quando partimos daqui. Essas são reflexões muito importantes de serem feitas. Porque, como nós fizemos na nossa primeira questão, aqui, o que sucede conosco no instante da morte, onde voltamos para a pátria espiritual, se sabemos disso, e se nós, então, compreendemos, temos o conhecimento de que a nossa passagem aqui na vida terrestre é apenas temporária, quão grande esforço, então, estamos despendendo para nos tornarmos mais ricos lá? Ou seja, ricos de qualidades morais, de conhecimentos, de inteligência, de bons sentimentos. Nós sabemos que ainda somos muito imperfeitos, que temos muitas mazelas a estipar de nós mesmos. Mas nós podemos e devemos nos esforçar por nos melhorarmos, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, nós vamos ser as consequências de nós mesmos. Já somos. Nós somos o resultado daquilo que nós plantamos e semeamos no passado. Se nós hoje semeamos o bem, então a nossa colheita será boa também no futuro. E é isso que nós, então, devemos nos focar. É isso que nós devemos despender as nossas energias, tentando fazer o bem por nós, pelos outros, para que essa felicidade e essa riqueza dentro de nós seja, portanto, a nossa realidade lá na vida espiritual. Isso é muito importante da gente se esforçar, de compreender. E muitas das vezes a gente acredita não ser merecedor ou nós não nos consideramos bons o suficiente para agirmos dessa maneira, porque nós nos consideramos, muitas vezes, como enganadores. Nós nos vemos como seres tão imperfeitos que não merecemos a prática ou fazer a prática do bem, porque nós seríamos como se estivéssemos enganando o próximo, porque nós não temos a moral. Mas, como disse Chico Xavier, se eu esperasse o momento em que eu tivesse a moral suficiente para começar a fazer o bem, então eu não teria nem começado. Então, a gente, mesmo sendo imperfeitos, nós podemos trabalhar, começar a trabalhar pelo nosso adiantamento, pelo nosso progresso. Isso nos auxilia à nossa felicidade. Todos nós temos a oportunidade de recomeçar. É como Jesus tratou com todos aqueles que ele ajudou. Ele veio para aqueles que estavam doentes, não para aqueles que estavam sãos. Uma passagem que me vem à mente, com relação a isso que nós estamos comentando, é quando ele cura aquele paralítico, e está ali esperando há mais de 30 anos para que ele pudesse ser curado, na esperança de ser curado, e que Jesus se aproxima e o cura. Ele diz: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Ou seja, nós, quando ainda passando por esse processo evolutivo, em que precisamos aprender o que é o certo, o que é errado, ainda temos essa necessidade, ou seja, muitas das vezes nós podemos nos considerar como paralíticos das qualidades morais, paralíticos porque ainda somos muito orgulhosos, muito egoístas, porque somos muito vaidosos, ainda conservamos muito ciúme, inveja, todas essas mazelas, mas, como veio Jesus, cura a gente, levanta, ele diz para a gente se levantar, ou seja, levanta, muda de posição, sai da inércia e carrega a sua maca, ou seja, nós temos que carregar a nossa bagagem espiritual, ela faz parte de nós, mas isso não nos impede de andar, de caminhar para frente. E à medida que nós fomos caminhando e fomos reconstruindo o nosso próprio caminho, essa bagagem ela vai se tornando cada vez mais leve, como o próprio Jesus disse.
E essa bagagem mais leve vai nos trazendo mais felicidade, mais entendimento com relação às nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo entendimento com relação àquilo que nós podemos construir ainda dentro de nós. Então isso é muito consolador. Bom, meus amigos, hoje fizemos uma reflexão rápida, né, singela aqui, com relação a esta questão, né, a questão 150b. Né, fica o convite para ler também a outra mensagem que foi passada com relação à verdadeira propriedade que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu agradeço a todos, né, por nos terem acompanhado em mais esse estudo, né, que Jesus nos acompanhe, que Deus nos ampare sempre, nos dê força, nos dê bom ânimo, coragem para enfrentar a nós mesmos e sempre bom ânimo para mudar, para enfrentar os obstáculos que nos são colocados para o nosso próprio bem, e que a gente tenha sempre bom ânimo, esperança, confiança, paciência e humildade. Muito obrigado por nos terem acompanhado, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo.